Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, nesse glorioso dia, nesse abençoado dia, eu quero aqui compartilhar com você uma mensagem que se encontra em João, no capítulo 4, e no versículo 43 ao 53, que vai falar sobre a obediência. Olha, meu irmão, a obediência à palavra de Jesus gera cura, gera salvação. Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, e assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 4, versículo 43 ao 53. A cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Glória a Deus. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera o vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, lá em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desça, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, essa mensagem, ela nos leva a ter obediência, a entender que a obediência à palavra de Jesus, ela gera em nossas vidas a cura, ela gera a salvação para todos aqueles que obedecem. Glória a Deus. A cura do filho do oficial do rei aconteceu quando Jesus estava ali pela segunda vez em Canaã. O mestre voltou de Jerusalém para a Galiléia, para a cidade do casamento onde havia ali anteriormente realizado, e o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, havia um homem, um alto funcionário ligado à casa civil ou militar de Herodes, o Antipas, cujo atividades não se pode determinar, meu irmão, o qual tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido ali por uma violenta febre maligna. E este pai, aflito, ouvindo que Jesus estava numa cidade ali próxima, não vai medir esforços para ir até Jesus, pois embora este homem fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer que a autoridade de Jesus é maior e que somente Jesus pode realizar o milagre na vida do seu filho. O oficial, ele ouviu falar de Jesus, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, João 4, no versículo 47.
Meu irmão, o nome de Jesus chega em lugares impossíveis. O primeiro grande detalhe que vamos ver nesse texto, que está em Aprisco, é que esse pai, ele vai ouvir falar de Jesus. Esse é o segredo. Esse segredo, meu irmão, é comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro alguém ouve falar de Jesus e após tomou uma atitude de ir até o mestre. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A forma, meu irmão, de Jesus começava, a fama de Jesus começava a percorrer por toda a região da Galiléia até chegar nos convidados, até chegar aos ouvidos desse homem que morava lá em Cafarnaum. Veja só, a fama de Jesus começava a percorrer por toda a região da Galiléia até chegar nos ouvidos desse homem que morava em Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus tem a capacidade, meu irmão, de chegar em todos os lugares, independentemente da distância, da situação econômica, da raça ou até mesmo da crença. O nome de Jesus é tão poderoso que ele chega em lugares aonde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. O nome de Jesus também chega em lugares onde os traficantes não têm coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aquele que está caído. O nome de Jesus chega dentro da caverna de leprosos, onde ninguém tem coragem de entrar. O nome de Jesus chega até você, naquela mesa de bar. O nome de Jesus chegou até você naquele leito de hospital. O nome de Jesus chegou até você naquela lamaçal do pecado. Se ele ouve falar de Jesus, é porque teve um mensageiro. Aquele homem só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar dos feitos de Jesus. A fama de Jesus percorria os lugares porque quem via ou vivia os milagres de Jesus não ficava calado, começava a testemunhar. Se você tem visto e vivido os milagres de Deus na sua vida, hoje a sua missão é testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. A transformação que Ele faz em você precisa ter testemunhado. Por onde você for, meu irmão, você é um mensageiro da parte de Deus nessa terra. Você é o mensageiro da palavra de Deus nessa terra. Pessoas que estão caídas, frustradas, derrotadas, vão se levantar, vão ser curadas através do seu testemunho. Então, independentemente do lugar onde você estiver, abra sua boca para falar, para testemunhar os grandes feitos que Deus tem feito na sua vida e no meio da sua família. Ei, precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê a ousadia para testemunhar. Glória a Deus. Sem jamais, meu irmão, nos esquecermos de que o principal e maior testemunho é a nossa vida. Cadê os mensageiros de Deus? Cadê? Olha só, o oficial ele foi até Jesus. O oficial foi até Jesus. Ouvindo que Jesus vinha lá da Judéia para a Galiléia, foi ter com Jesus. Muitos ouvem falar de Jesus, porém poucos realmente decidem ir até Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha lá da Judéia para a Galiléia e foi ter com Jesus. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Canaã em busca de socorro para seu filho. Olha, percorreu aproximadamente 24 quilômetros
grande parte da montanha, em montanhas consideradas a posição geográfica de Canaã em relação a Cafarnaum, que fica ali nas margens do mar da Galileia. Aqui, meu irmão, aprendemos que para chegarmos até Jesus e assim vivermos milagres, vamos ter que enfrentar certos obstáculos. Infelizmente, muitos não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver o milagre. Muitos querem milagres, até mesmo vivem pedindo oração. Famosos crentes e outras coisas aí, né? Mas não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver os milagres, né? Não estão. Ele foi até Jesus, olha só. Ele foi até Jesus em busca da cura e não da salvação. Ele ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia. Foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. O oficial estava ansioso pela cura física do seu filho, pois ele ouvira que Jesus estava na região. Sua fé, meu irmão, baseava-se de início inteiramente no relato de terceiros, né? Ele morava lá embaixo e o assunto que corria era que um profeta, operador de maravilhas, aquele que tinha transformado água em vinho, estava novamente em Canaã. Ele nunca tinha visto Jesus, mas acreditava no relatório dos outros. Aleluia, né? Mas ele não percebia a necessidade do seu próprio coração, a cegueira espiritual em que vivia. Seu desejo era apenas a cura do seu filho marimbundo ali. Muitas vezes estamos em busca de algo, quando na verdade precisamos de outra coisa. Deus sabe como atrair o homem para a sua presença. Quantos vieram para a presença do Senhor por causa de certos interesses? Por causa de namorada, por causa de um milagre físico, porque estava com as portas fechadas, porque estava com problema. Mas hoje permanecem na presença do Senhor, não mais por interesse, mas sim por aquilo que Deus é. Ou seja, esse oficial do rei foi até Jesus com interesse na cura do seu filho, mas o plano de Jesus não era apenas liberar uma cura, mas liberar a salvação na família deste homem. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, meu irmão, Deus permite o problema dentro da casa, para que possamos ir até Jesus, reconhecendo que só Ele pode mudar a situação. Não sei, meu irmão, qual foi o motivo que te trouxe para os pés de Jesus, mas uma coisa eu sei, meu amado irmão, isso foi apenas um agir de Deus para te atrair, para que Ele pudesse salvar a tua vida e toda a sua família. Talvez, meu irmão, hoje somente você seja luz no meio da sua casa, no meio da sua parentela, porém aquele que iniciou a boa obra é fiel para contemplar. Aleluia. Meu irmão, a verdadeira fé não requer sinais visíveis, não requer. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Meu irmão, que possamos crer em Jesus independentemente do milagre. Jesus, com aquelas palavras, não falava somente ao Pai publicamente, mas a todos os judeus que, de uma forma geral, no curso ali da história de Israel, estava sempre a pedir sinais e prodígios para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Até o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, meu irmão, quando fala que os judeus
pedem um sinal, enquanto os gregos buscam a sabedoria. Está lá em 1 Coríntios, viu? Capítulo 1, versículo 22. Era assim. Primeiro os judeus queriam ver para depois crer. Muitos, meu irmão, não criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelo milagre, milagre extraordinário. Mas entretanto, meu irmão, o mestre sabia que esse tipo de fé era vacilante, imperfeita e superficial. A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas obras, nas suas palavras, né? Na verdade, como o samaritano. Não houve um milagre em Samaria, mas eles creram na pregação e no testemunho de Jesus, né? Deus sempre decide provar a nossa fé. Jesus vai colocar à prova a fé daquele oficial do rei, que em seu muito amor paterno supera aquela prova inicial de fé. Ele não se abate com a dura resposta do mestre e continua humildemente ali rogando por seu filho querido. Meu irmão, Jesus conhece o coração de cada um de nós. Muitos dizem ter fé, mas é uma fé baseada em sinais. É como Tomé, que precisava ver para crer, mas eu creio, meu irmão, que aqui hoje tem um povo que não precisa ver para crer, pois a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. O problema de se ter uma fé baseada em sinais é que acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus dos milagres. Ei, basta uma só palavra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha, basta só uma palavra. A palavra de Jesus é suficiente. Aquele homem vai mais uma vez rogar para que Jesus fosse com ele até a sua casa para curar o seu filho. Porém, Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo: vai, o teu filho vive. Esse oficial do rei creu na palavra de Jesus. Ele creu na palavra que Jesus havia liberado. E ele tomou a atitude de retornar para a sua casa, sem questionar Jesus e sem continuar insistindo para que Jesus seguisse viagem com ele. Este homem confiou nas palavras do mestre, pela fé, viu, meu irmão? Mesmo sem ainda ter visto o milagre, precisamos confiar nas palavras de Jesus. Se ele já liberou uma palavra de vitória para a sua vida, então apenas creia, confie, apenas confie. A palavra de Jesus rompe as distâncias. Esse relato sobre a cura do filho de um oficial do rei, juntamente com a cura do servo lá do centurião, que está registrado lá em Mateus capítulo 8, 5, 13 e em Lucas também 7, versículo 1 ao 10, revela Jesus como aquele que é capaz de curar a partir de uma distância apenas pelo poder da sua palavra. Então aprendemos aqui, meu irmão, que a distância não é um problema ou é um obstáculo que pode impedir o agir de Jesus Cristo. Sua palavra é suficiente, seja perto, seja longe. Um oficial não precisa estar presente pessoalmente ali para comandar os seus soldados, não, para que eles possam realizar as suas ordens, não. Da mesma forma que Jesus, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, uma só palavra é suficiente para que a sua vontade prevaleça e seja realizada. A palavra de Jesus para a sua vida hoje é restauração. O significado da palavra restauração é tomar e colocar em seu lugar original. A palavra restauração é tornar e colocar em seu lugar original. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse
e partiu. Olha só, meu irmão, quando aquele oficial creu na palavra de Jesus, ele começou a caminhar de volta para a sua casa. A palavra de Jesus chegou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu filho. Enquanto você está aqui adorando, glorificando o nome de Jesus, aquele que é verbo, Jesus, a verdadeira palavra, está indo lá em direção à tua casa. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Jesus está restaurando a sua saúde. Jesus está restaurando o seu casamento. Está restaurando a sua empresa. Jesus está restaurando aquela área da sua vida que está de cabeça para baixo. Pois o vento soprou, mas hoje, meu irmão, Jesus chega com a palavra de vitória. Ei, não é do meu jeito, mas é da maneira que Jesus quer. Aleluia. O homem, quando foi até Jesus, ele tinha um propósito definido no seu coração. Seu propósito era rogar a Jesus pela vida do seu filho. Era pedir que Jesus seguisse viagem com ele até a sua casa, para que ao chegar lá, Jesus pudesse então curar o seu filho, que estava à beira da morte. Porém, meu irmão, o que Jesus queria para a vida deste homem era algo muito maior: salvação. Porém, para que ele pudesse viver este algo grande, primeiro ele precisava crer no milagre, antes de ver o milagre acontecer. Muitas vezes fazemos tantos planos, achando que Deus vai fazer exatamente da maneira que nós estamos pedindo, né, meu irmão? Mas precisamos entender que a vontade de Deus é soberana. Ele faz conforme a vontade e o querer dele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Meu amado irmão, a obediência, ela faz você viver milagres. A obediência faz você viver milagres. A obediência traz cura, traz salvação. Aquele homem creu na palavra de Jesus. Ele foi obediente à ordem que Jesus lhe deu. Vai, teu filho vive. Não basta apenas crer nas palavras do mestre, mas precisamos ser obedientes na sua palavra. Obediência trouxe cura para seu filho e trouxe salvação para a sua casa. O oficial creu sem precisar ver e obedeceu à ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. Ei, não adianta, meu irmão, dizer que tem fé, pois a sua fé só é revelada através da sua obediência. Ele foi obediente, por isso toda a sua casa experimentou o milagre de Deus. Olha, quando você crer e obedecer, a notícia da vitória chega antes do seu milagre. Em João, capítulo 4, versículo 51, 53, diz assim: descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: teu filho vive. Aí perguntou-lhe o oficial: pois a que hora vocês acham que ele melhorou? Que horas que você acha que ele melhorou? Aí os servos disseram a ele: foi ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então aí o oficial entendeu que era aquela hora mesmo ali que Jesus tinha lhe dito: o teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Antes, meu irmão, de você chegar em casa, a notícia do milagre vai chegar até você. Amém? Eu quero concluir essa mensagem, meu irmão, dizendo a você: o oficial foi conduzido a Jesus através da dor, mas a sua fé e confiança em Jesus contribuíram para a operação do milagre. Precisamos acreditar que não basta só a palavra de Jesus ser liberada sobre a nossa vida para que ocorra a cura, para que ocorra o milagre, para que ocorra a restauração. A incredulidade é a falta de confiança em Deus.
ela impede muitos de viver o milagre. Ele, o oficial, voltou para casa com o milagre e com a salvação para si e para seu filho e para toda a sua família. Deus permitiu uma situação de dor para poder salvar toda aquela família. A dor que hoje você pode estar vivendo, meu irmão, é apenas um trampolim para te aproximar ainda mais de Deus, para que você possa viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então não esqueça, meu irmão, nunca se esqueça que a obediência, a palavra de Jesus gera cura, gera salvação para você e para sua família. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com todos vocês nessa manhã gloriosa. Ei, se edifiquem-se, enche-se desse alimento poderoso que é a palavra de Deus. E confia, meu irmão. Creia e obedeça a palavra de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Ei, não esqueça, deixa o like, comentem, compartilhem. Amém? Deus abençoe a todos.